oportunidade, né, de poder ver que Deus tem abençoado por mais um ano essa igreja, né? Quando se fala de aniversário é algo muito importante. Para o judeu isso é muito importante. Nós somos cristãos, né? E para os judeus fazer ano não tem nem tem muito a ver com aniversário. Se você for ver a tradução literal para eles é renascimento, né? Quando fala de aniversário para o judeu é renascimento, né? Então a igreja com certeza está renascendo. O Senhor tem novos projetos, uma nova fase, um novo avançar, né? E isso depende não só de Deus, mas depende de nós também, né? Depende de nós entendermos o nosso papel de igreja, né? Depende de nós entendermos aquilo que realmente o Senhor nos ensina a cada dia. Querido, hoje eu quero ser prático, hoje eu quero ser bem prático na minha pregação, naquilo que o Senhor colocou no meu coração já desde que me enviaram o convite. E eu fiquei, né, até na correria do dia a dia lá também, essas noites eu estava meio na correria, eu até acessei um pouquinho ao vivo para ver alguns pastores pregando, e eu falei assim, Jesus, o que eu vou ministrar? Né, era algo totalmente diferente, mas também, né? E hoje em algumas conversas, Deus foi confirmando tudo, então eu estou bem à vontade nessa noite para fazer aquilo que realmente Deus quer nos colocar aqui, amém? Hoje eu não vim como pastor, eu vim como profeta, amém? Eu vim hoje com uma unção profética de Deus, amém? Para trazer realmente aquilo que Deus quer para esta igreja, amém? O profeta nos 5 ministérios é aquele que traz a direção, é aquele que vem para direcionar, amém? É aquele que aponta o caminho, amém? É aquele que realmente vem para Deus, ouve de Deus aquilo que Deus quer falar para o povo. E o profeta é aquele que exorta, é aquele que conforta, amém? É aquele que abraça. Eu não sei como essa palavra cairá no seu ouvido hoje, amém? Se vai ser uma exortação, se vai ser um conforto, mas eu sei de uma coisa, Deus irá falar com você, amém? Amém? Fala para nós, segura a sua cadeira, amém? Aperta o cinto, amém? Vamos estar preparado, amém? Para ouvir, não o que você quer ouvir, mas o que Deus quer falar, amém, querido? A igreja, quando o Senhor forma a igreja, o eclésia, aquele a qual a Bíblia diz que são aqueles que são tirados para fora, aqueles que são um ajuntamento de pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, Ele faz para um propósito, amém? Muito claro nisso. O propósito principal de Deus, querido, para as nossas vidas como igreja, é que a igreja seja o quê? Seja a referência dele nessa terra. Por isso ele vai nos dizer o quê? Que nós somos o quê? A luz. Da onde? Do céu. Não, nós somos a luz do mundo. Então a luz é aquilo que nos dá referência. Amém? Então a igreja, ela precisa ser luz. E fala também que a igreja é aquela que traz a diferença, querido. Por isso que diz que nós somos o quê? O sal. O sal é aquele que traz diferença. Pode ter chimichurri, pode ter sazon, pode ter caldo quinó, pode ter o que for, mas o que puxa o sabor natural de um alimento e que traz o sabor e que traz a diferença é o sal. Amém? É o sal. Então a igreja precisa entender nesses últimos dias o seu papel de luz e o seu papel de sal, porque senão nós começamos a simplesmente nos reunir somente para nós. Amém? Eu costumo dizer, querido, que muitas pessoas vêm para a igreja, eu costumo dizer que nos dias atuais o bezerro de ouro da igreja é a bênção. Amém? O bezerro de ouro é a bênção. A pessoa só vem para a igreja para buscar a bênção. Não está errado, porque esse lugar é um lugar que foi separado para isso. Mas, se você entender, quando você deixa de ser um menino inconstante na presença de Deus, quando você começa a realmente entender o seu papel de filho, como foi falado aqui, que eu vi um pedacinho, né? De ser filho de Deus, quando você entende, você tem uma responsabilidade diante de Deus, amém? Então você precisa entender que este lugar aqui que você está sentado, esta cadeira, aleluia, que você está sentado e que você vem nos cultos, não é para você buscar bênção, porque a Bíblia vai nos dizer que se eu obedeço, se eu cumpro os mandamentos, se eu faço tudo o que Deus quer que eu faça, eu não preciso correr atrás da bênção. Ele diz assim, as bênçãos correrão
te alcançarão. Fala pro irmão, começa aí. Fala aí, Paulo, começou. Fala aí, começou. Fala aí, para de correr atrás da bênção. Fala para ele assim, sê tu uma bênção. Amém? Foi o que o Senhor falou para Abraão, sê tu uma bênção. Amém? Então quando eu obedeço e cumpro as bênçãos, vai correr atrás de mim. Então, muitas vezes nós não entendemos o nosso papel na igreja. Sabe qual é o seu papel aqui? Vindo dos cultos, ouvindo a palavra, a bênção vai vir, meu irmão. Mas você precisa entender que este lugar é um lugar de revelação. O Senhor chamava os seus discípulos, se reunia com os seus discípulos, e Ele dava o quê? Ele trazia a revelação do que o céu deveria acontecer na terra. Ele trazia a revelação para que os discípulos saíssem da presença de Jesus e fossem praticar aquilo que era ensinado. Tanto é que Jesus percebeu que os seus discípulos não estavam junto com ele já há algum tempo, não sabia quem ele era. Tanto é que Jesus vai chegar numa certa situação e vai dizer assim para os seus discípulos: quem que o mundo diz que eu sou? Vocês estão aí, o que vocês estão ouvindo? Quem que eu sou? O que ele falou? Uns disse que o Senhor é João Batista, não é assim? Olha, disse que o Senhor é um dos profetas. E daqui a pouco Jesus vira: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E esse é o que tem sido o questionamento nesses últimos dias. Quem Jesus tem sido para a igreja? Quem Jesus tem sido? Será que verdadeiramente nós temos entendido o nosso papel de servir a Jesus? De sermos realmente escolhidos de Deus para com certeza fazer o quê? Para com certeza ir por todo mundo, pregar o Evangelho e o quê? Ver as coisas realmente do reino se manifestando nesta terra. Então fala para o irmão, nesta noite, Deus te dará a bênção da revelação da sua obrigação como igreja. Você quer bênção? Vamos aí, você quer ter o direito à bênção? Assim você vai ter que cumprir os seus deveres. Amém? Há um estatuto do céu, querido. Há um estatuto do céu que somente teremos direito às bênçãos. Querido, ganhar a bênção é fácil, querido. Tem gente aí que consegue a bênção fácil. Começa, eu quero a bênção, sobe no monte toda semana, né? Quero um carro, sobe no monte, jejua, faz o que for. Deus dá o carro, mas a manutenção é difícil, porque você tem o IPVA, não é assim? Você tem a manutenção da gasolina, e muitas vezes você ganha bem, você não consegue fazer manutenção, você não vai mais na igreja, você só vai querer viajar. Acontece em muitos lugares isso. Então, ganhar bênção é fácil, difícil é administrar aquilo que Deus nos tem dado, amém? E eu quero que, para ser base, eu vou ler alguns versículos aqui com você, mas eu estava assim, mas Jesus, qual vai ser, sabe? Vida de professor é terrível, né? O professor ele vai longe, né? Então, mas eu vou crer que Deus vai direcionar e você vai entender. Então, o primeiro texto que eu quero ler, mesmo sentado porque é longo, você vai abrir aí no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Eu quero focar esta mensagem no que nós precisamos fazer, no que você como igreja, como parte desse ministério precisa fazer nesses 12 meses que vai se iniciar, nesse novo ciclo que vai se iniciar, amém? Que vai ser para o 4º ano, né? Porque está no 3º, então zerou. O que você vai fazer para fazer parte do crescimento dessa igreja? Amém? Então hoje é uma palavra diretamente dos líderes dessa igreja. Mas não ocupo nenhum cargo. Me desculpe. Você vai fazer parte dos lideranças porque você está aqui. Até a nossa visitante, viu? Deus vai transformar, vai mudar e vai fazer parte aí do reino de Deus. Amém? Porque todos nós temos uma vocação diante de Deus. Todos encontraram? Efésios capítulo 4, a partir do 1, vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz:
Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Senhor te deu um dom. Fala para o Senhor. Olha isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns a apóstolo, outros a profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual, esse é o que eu amo, é o principal, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Fala, edificação em amor. Então, rapidamente, agora você vai lá no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Vai dizer assim, Atos 2, 42. Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Fala assim, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha só que interessante. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Diga, repartia com todos segundo a necessidade de cada um. Olha lá só, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, diga assim, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora, no mesmo livro de Atos, lá no capítulo 9, versículo 31. Amém? O profeta é isso mesmo, é a palavra de Deus, é a boca de Deus revelada ao povo. Amém? Atos 9, 31 vai dizer assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz. Diga, as igrejas tinham paz. Isso. E eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós com todos esses textos. Querido, o desafio da igreja é continuar aquilo que o Senhor manifestou depois daquilo que Ele prometeu para nós. Amém? Antes de ir aos céus. Amém? Ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ele já tinha falado que ele ia morrer. Amém? Que ele ia ressuscitar. Ele deu ordem aos discípulos para ficarem em Jerusalém, para que do alto fosse recebido o poder. Amém? Porque o Senhor sabia que ia ser difícil eles estarem sem ajuda. Tanto que Jesus disse assim: eu vou para o Pai, preparar o lugar, vou preparar para que onde esteja, vocês também estejam, mas eu vou enviar o Paracletos. Eu vou enviar o ajudador, eu vou enviar o Espírito Santo da verdade, a qual o mundo não conhece. E esse Espírito Santo irá guiar você em toda a verdade. Muitas pessoas falam de livre-arbítrio, querido. Eu aceitei Jesus, não tenho livre-arbítrio. Não! Nós recebemos por misericórdia o Espírito Santo, e quem te convenceu a reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador
foi a intervenção do Espírito Santo sobre a tua vida. Não pense que você escolheu ou que você tinha o direito de escolha. Não! O Espírito Santo em nós nos guia em toda a verdade. E você permitiu que o véu, que o Deus desse século caísse, tirasse a venda que o Deus desse século colocou, e você começou a entender que você era filho. Então o texto no original, quando diz assim, todos os que receberam, amém? Ou seja, no original assim, todos os que reconheceram, Ele deu o poder de ser feito filhos. Ninguém aceita a Jesus, nós reconhecemos. Por isso, como não sei se eu disse outra vez aqui, muitas vezes nós oramos errado. Senhor, salva aquele, salva aquela, salva a prostituta, salva aquele da minha casa. Para de orar assim, irmão, porque já está salvo. Mesmo salvo, ele vai para o inferno. Porque o Senhor morreu por quê? Tem os pecadores. Tinha dois bandidos, não era? Um foi, por que um foi para o céu? Porque ele reconheceu. Então, o Senhor morreu por todo mundo, mas muitos irão para o inferno porque não reconhecem Jesus como o único suficiente Salvador. Então a sua oração é o seguinte: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Tanto que Paulo, que era Saulo ainda, não tinha chegado a ser Paulo, ele estava o quê? Perseguindo a igreja. Não é assim? Todo mundo tinha medo dele. Quando ele foi para Ananias, o que o Senhor falou? Ele é um vaso escolhido. Desde o ventre, ele é um vaso escolhido. Ele vai aprender a sofrer, porque ele aprendeu. Ele tinha religiosidade no olho dele. Quando é que o que aconteceu? Ananias orou e a escama dos olhos caiu, e ele reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então há muitas pessoas, todas estão salvas. A nossa oração é: Senhor, faça que ele reconheça. Falta que faça com que ele entenda que ele é filho, que ele é embaixador. Amém? Isso é o papel nosso de igreja: pregar a verdade e pedir para que Deus manifeste, que Deus tire a venda dos olhos das pessoas que já estão salvas, que elas estão negando, elas estão rejeitando tão graciosamente essa salvação que ninguém mais pode fazer em nós. Então nós estamos aqui porque o Espírito Santo está em nossas vidas. Tanto é que o Senhor disse para os seus discípulos: Jesus, ficai lá. Quando o Espírito Santo vinha, nós vemos lá em Atos 2, antes do capítulo 42, que o Espírito Santo veio, encheu a casa, começaram a falar em novas línguas, começaram a ser cheios, foram revestidos de poder. Aí sim o Senhor falou que eles tinham que sair. Mas eles eram tão cegos na sua essência ainda, e achavam que só eles eram os salvos, que o Senhor teve que enviar Paulo para perseguir, para que a igreja pudesse avançar. Amém? A igreja desde o início, se não fosse o Espírito Santo e se não fossem as tribulações dessa vida, não conseguiria exercer o seu papel de cristão. E nós precisamos entender, querido, que o Espírito Santo quer que nós sejamos uma igreja que cresce na graça, no conhecimento, amém? Que chegamos ao quê? A unidade da fé, a unidade de sermos aqueles que verdadeiramente entendem que fomos chamados para um propósito. A igreja nasceu do coração de Deus, amém? Para um propósito nessa terra. E o propósito dessa terra, querido, é de nós cumprirmos o papel que Ele deixou para nós. Você foi chamado para ser os olhos de Deus nessa terra. Você foi chamado para ser o ouvido de Deus. Você foi chamado para ser os braços de Deus. Você foi chamado para ser o pé, os pés de Deus nessa terra. Amém? Você foi chamado para ser o coração de Deus nessa terra. Tanto é que o Senhor, Ele reparte conosco alguns dos seus atributos. Nós temos aí no estudo da teologia os atributos que não são comunicáveis e aqueles que são comunicáveis, aquilo que Ele reparte conosco, amém? Aquilo que Ele permite que exerçamos entre nós: o perdão, a misericórdia, o amor, amém? E é isso que o mundo precisa, que a igreja se levante para ser aquilo que Ele chamou para fazer, com humildade, com mansidão, com longanimidade, amém? De entender que o Senhor, Ele tem sobre nossa vida uma unção que é com o Espírito Santo em nós, que gera paz aos corações dos perdidos, amém? Nós precisamos nos posicionar como aqueles que são promotores de paz, promotores de vida, promotores realmente de agentes, como nós costumamos dizer, agentes transformadores no ambiente. Mas nós vivemos dias que a igreja tem perdido essa essência. Só consegue ser cristão dentro da igreja, só consegue adorar a Deus dentro da igreja, amém?
Tem muitos que parecem aqueles dois discípulos, Nicodemos e José de Arimateia, que eram ocultos, só apareceram depois que Jesus morreu, não é? Que foi preparar o túmulo, tudo, mas antes, não, eu não conheço, eu que nem Pedro, eu não conheço. E esquece que o Senhor nos chamou para sermos um corpo, amém? O Senhor levantou essa igreja não para ser mais uma igreja, amém? Mas para ser a igreja que Ele tem nessa terra, para cumprir a responsabilidade de proclamar o Evangelho, de cumprir a responsabilidade de fazer aquilo para o qual foi chamado. Todos nós fomos chamados para algo, querido. Amém? Todos nós somos chamados para exercer algo na presença do Senhor. Alguns sim são separados, são reconhecidos no meio do povo, porque precisa ter direcionamento. Amém? Mas todos nós somos vocacionados para um dom. Amém? Todos nós temos uma função no reino de Deus. O corpo precisa crescer, o corpo precisa caminhar. Igrejas hoje se estão inchando, não estão crescendo. Se nós fôssemos cumprir o que a Bíblia diz, este ano, ou até o final deste ano, nós teríamos que batizar 365 pessoas. Amém? Por quê? Porque nós lemos o texto de Atos que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Então, se todos os dias era isso, então, por ano, quantas vezes nós temos que batizar, discipular? 365. Ah, pastor, está difícil. Ué, depois que o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo se manifestou, eles começaram a pregar ousadamente. O que aconteceu? De 120, né? Estava falando, pastor, de 120, ele pregou, já ganhou 3.000 almas. Todas foram batizadas no mesmo dia. Depois, mais para frente, 5.000. Depois, mais para frente, no livro de Atos, até os sacerdotes já estavam convertidos. Não era só as pessoas normais, mas os próprios sacerdotes da cidade já estavam convertidos ao Senhor. E aí não diz mais o número, diz que uma grande multidão, a igreja crescia e já era grande a multidão. É impossível? Não é, querido. Não é impossível. Sabe por quê? Fala pro teu irmão, depende de você. Fala, se não está crescendo, a culpa é sua, família. Fala, você está dormindo no ponto. Né? Você vem para a igreja para ser consumista. Você consome a palavra, você consome o louvor, você consome as bênçãos pastorais. Você está sendo consumista. Você está sendo crente nominal. Ah, você é evangélico? Sim, eu sou da igreja. Não, é pastor Gisele, pastor Tiago. Não, você é da igreja de Cristo. Amém? Deus colocou pastores, colocou líderes para te direcionar no corpo. E aí, aonde nós podemos chegar aqui, ó, a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Fala para o irmão, você tem o dom? Ah, eu não tenho dom. Como não? Seu dom de Cristo que Ele deu. E o dom é o que Ele dá de graça. Amém? Ele nos dá de graça. A graça de Deus é a favor não merecido. E olha só o que Ele diz. Ele diz que os dons têm um propósito. O propósito do dom, a qual Ele vai dizer que Ele dá os dons para que o que, olha só, acima de tudo, Ele diz assim, Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para doutores, querendo, aqui é a intenção. Fala assim, o Senhor quer. O Senhor tem uma intenção. Fala para o irmão, a sua fé tem que ser intencional. A sua adoração tem que ser intencional. O seu servir tem que ser intencional. O seu respirar tem que ser intencional. O Senhor quer te levantar com a intencionalidade de fazer com que o corpo dele comece a crescer. O que ele diz assim, ó, intencional, querendo aperfeiçoamento. Ele quer nos aperfeiçoar para a obra do ministério. Amém? Querendo aperfeiçoamento para a obra dos ministérios, para a edificação do corpo, da igreja. E o que Ele quer que aconteça? Ele quer que todos nós cheguemos à unidade da fé. E qual que é a unidade da fé? É o conhecimento pleno de quem é o Filho de Deus.
E o mundo? Ah, o senhor é João Batista. Ah, o senhor é Elias. Não, o senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Ele nem era o líder da igreja ainda. Por quê? Porque ele estava crescendo. Ele começou a andar com Cristo, mesmo que ele era uma pessoa bronca, né? Pedro, mesmo assim ele estava crescendo. Ele estava o quê? Buscando aperfeiçoamento. Ele conseguiu entender. Amém? E aí ele diz o quê? Que quando eu tenho essa visão do conhecimento, quando eu tenho essa visão perfeita da medida que Cristo me quer, eu deixo de ser menino, eu deixo de ser inconstante. Outra terrível coisa é a inconstância. Quando Paulo fala com Gálatas, ó inconstantes, Gálatas, começaste bem, mas agora mudou. E o que tinha mudado em Gálatas? Ele estava pregando um evangelho, mas era outro evangelho que não era o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Todo evangelho que é boa notícia, que não tem a cruz, que não tem o sacrifício, que não tem o serviço de servir realmente aquilo que Deus quer, não é o evangelho de Cristo. Pode ser qualquer outro, evangelho da prosperidade, evangelho da cura e libertação, evangelho de tantas outras coisas que inventam, mas não é o evangelho de Cristo. O Senhor nos levantou para crescermos em unidade, para sermos um corpo sadio, para sermos um corpo que aumenta sim, mas que aumenta em amor. Amém? Lá em Efésios 4 que eu li, 4:16, ele vai inventar quando? Quando todo mundo, a igreja vai crescer. A igreja vai crescer. Quando você funcionar bem, balança ele, pode dar defeito, irmão. Fala assim, vai dar defeito, mas não dá defeito não, pastor, dá, você não vem na oração, você não vem na escola dominical, você não vem no discipulado. Se tem uma visão, você questiona a visão, ou você se afasta, eu vou ver o que acontecer depois, eu entro. Você está fora da visão, você não está funcionando, a igreja não vai crescer. Amém? Vamos ter, irmão, começa a funcionar. Porque ele te deu o dom. Existe área dessa igreja que ainda não existe porque você não se posicionou. Porque você ainda não entendeu que o Senhor não te chamou para ser ouvinte, mas sim praticante. Que o Senhor não te chamou para ser espectador, mas o Senhor te chamou para ser protagonista. O Senhor te chamou para que você coloque a mão na massa, que você realmente vista a camisa e vá para cima, amém? Daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer direcionar. Mas se você simplesmente vem para consumir, por exemplo, estou pregando essa palavra, se for só para te consumir, o meu ego tá bom, não, querido, se não provocar em você uma inconformidade, ficar inconformado, não vai prestar para nada, vai ser mais uma palavra. O que adianta eu saber que eu sou filho e eu não posso exercer o meu poder de filho ou a minha legalidade de filho, se eu sei que eu tenho direito, mas antes do direito eu tenho os meus deveres? Honrar a Deus acima de todas as coisas, não é assim? Amar a Ele acima de todas as coisas. Nossa, querido, fala pro teu irmão, é tão fácil, fala pro teu irmão, é tão fácil. É se ensina ou não. Não é? Deuteronômio 28, é isso aí. Se você obedecer, você vai ser bênção no campo, você vai ser bênção na cidade, o seu animalzinho vai ser bênção, o seu filho, a sua maçadeira vai ser bênção, e tem uma lista de bênção lá. Agora, quando chegar no meio, diz assim, mas se você não obedecer, tudo aquilo que eu falei, resumindo, tudo que eu falei que era bênção é maldição. Fala pro teu irmão, é questão de posicionamento. Fala, a igreja precisa se posicionar. Fala, nós precisamos nos posicionar. Amém? O problema é que nós achamos que a igreja é empresa. Achamos que os cargos da igreja é como se fosse um cargo de uma empresa. Amém? Aí nós temos como cargos hierárquicos. E no reino de Deus não existe isso, porque ele diz assim que ele é o... Acabou. Ele é a cabeça. Certo? Mas como cabeça, ele dá funções. Quando diz assim, que dá um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastor, outro para mestre, ele está dizendo que há funções dentro da igreja que precisam ser ocupadas, que precisam ser posicionadas, para que aí sim haja a unidade da fé e a igreja possa crescer. Amém? E para que isso aconteça, eu preciso entender.
Não é a questão. Paulo, se você for olhar quando Paulo se intitula apóstolo, porque Paulo não foi separado por ninguém. Amém? Paulo nem estava ali com Cristo. Não é assim? Ele já tinha morrido. Paulo simplesmente se intrometeu, né? Ele foi chamado, recebeu. Ele vai dizer assim: Paulo, vírgula, apóstolo do Senhor. Comecei a parar. Toda vez que Paulo vai se titular, Paulo, vírgula, preso do Senhor, chamado para apóstolo. Então é algo funcional, é algo que tem que funcionar para que realmente a igreja possa caminhar. Amém? E quando eu entendo essa questão dos 5 ministérios, porque nós somos chamados para isso, e eu começo a reconhecer na minha vida isso, e começo a buscar aperfeiçoamento, querido, vai ser fácil você crescer, porque quando eu não entendo, e quando eu não me posiciono, eu sou menino inconstante, sou levado em roda, por qualquer problema, por qualquer engano de homem, que realmente não quer que eu cresça. Amém? Eu não sei quantas pessoas tem aqui contando, eu não sei, mas você tem a obrigação, fala para o teu irmão, a obrigação de dentro, falei dentro, de 365 dias, gerar uma vida. Fala, o Senhor está sendo bonzinho, uma só. Uma. Amém? E é de lá de fora. Vira chato, meu. Pega o WhatsApp, pega o Face, começa a mandar mensagem, manda o chão para tomar café na sua casa antes de ir para a igreja. Faz alguma coisa. Se vira. Você tem que ganhar almas. Você tem que gerar almas. No mínimo isso. Amém? Porque senão nós somos infrutíferos. Se Deus não te chamou para ser infrutífero, Deus te chamou para ser frutífero. Porque a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Quem ganha alma sábio é. Sabe como você pode olhar? Mas eu não sei pregar, pastor. Eu não sei falar. Eu não sei os versículos da Bíblia. Meu, estuda, fala para o pastor. Pastor, eu quero estudo. Pastor, eu quero discipulado. Fala para ele, mas fora isso, o seu modo de viver ganha vidas. Eu soube depois de tantos anos, eu ganhei uma família por causa do meu sorriso. Nem eu ganhei um sorriso por mim assim. A pessoa falou, fiquei na igreja por causa do sorriso do seu filho. Porque ele estava nos músicos tocando, todo mundo cara emburrado e ele lá tocando. Comecei a conhecer a igreja, sentava no fundo, comecei a sentar na frente por causa do sorriso dele, por causa do sorriso. Sabe? Chega na igreja emburrado, o dia não foi mal, o irmão da parte do Senhor, você nem ama, Pai do Senhor, acabou o culto da vez apostólica, mal falou, daqui a pouco você já está lá no... Uma vez eu estava pregando e daqui a pouco Deus me revelou uma pessoa e aí eu falei assim, vou terminar de pregar e vou falar com ele, né? Porque eu tinha que entregar a palavra e tal. Aí fechei o olho pregando, daqui a pouco eu abri o olho e falei, cadê o menino? Aí eu falei, Tiago, já corre lá e chama, ele estava indo embora. E Deus está dando livramento de morte para ele. E se eu deixo ele passar? Ele estava indo embora. Está cansado já. Porque a igreja, querido, muitas vezes tem muita pessoa que é que nem aquele tiquinho que está na janela, que caiu da janela, fica lá em cima da janela. Sabe o que é ficar em cima da janela? É indeciso, não avança nem vai para trás. O Senhor não te chamou para ficar na janela, não, querido. O Senhor te chamou para fazer parte, ficar dentro da sala, ficar dentro do secreto, amém? Ficar dentro ali da onde Deus quer, dentro, debaixo das asas, do direcionamento de Deus. Então, a igreja, que é o corpo de Cristo, é organizada. O Senhor diz assim, olha, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que o cabeça é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Ah, que legal, mas da sua edificação. Mas aqui é interessante, não é só aumentar, amém? Não é só aumentar, mas aumentar em amor. E quem é amor? Deus é amor. Então, para que eu possa amar, eu tenho que sentir o amor de Deus na minha vida, querido. E aí quando você olha a questão de Atos 2:42, perseverava na doutrina.
Ou seja, perseveravam no ensino. Amém? Na comunhão, no partir do pão. Sabe o que é partir do pão, queridos? Partir o pão é repartir aquilo que você está recebendo. Repartir o conhecimento. Amém? Se você for ler lá, que não dá tempo para nós vamos fazer a vigília, mas se você for ler lá Coríntios, a palavra da ceia, Paulo começa dando uma chacota. Você imagina o quê? Você tem uma ceia, você imagina que é para comer. Não é ou não é? Você chega num lugar, você imagina que é para comer. E Paulo diz assim: quando vocês ajuntais, vai lá ler o texto, vocês não se ajuntam para o bem, vocês se ajuntam para o mal. Para o mal, porque vocês vêm para comer. E isso não é bom. Ele vai ter assim: se você quer comer, come em casa. Porque mesa é lugar de compartilhar, mesa é lugar de repartir, mesa é lugar de unidade, de união. Porque depois que ele fala assim que não é para comer, depois ele fala assim: olha, depois ele fala, vamos repartir. Depois que a pessoa entende, vamos repartir. Então, tudo o que está acontecendo aqui é repartir o pão. Mas você vem para a igreja para consumir, você vem para a igreja para comer. Você está comendo, sim ou não? A palavra de Deus é comida, não é? Sim. A palavra não é pão? Você está comendo, você está engordando. Você vai para a sua casa e o que você vai fazer com essa palavra? Mais uma palavra, mais um aniversário. Você não persevera naquilo que foi falado. Você não entende que você precisa entender. Quando você fala que o apóstolo é uma função, querido, o evangelista é outra função, o profeta é outra função, o pastor é outra função, o mestre é outra função. Amém? Eu estava até comentando com o pastor sobre isso, nós estávamos conversando, e desde que eu saí de lá de Buritama, eu vou da minha cidade, quem conhece ama. Desde que eu saí de Buritama, o Senhor tem incendiado, há anos que o Senhor incendia essa palavra, mas tem momentos especiais, querido. A última vez que eu preguei essa palavra, eu preguei um acampamento, acho que uns 8 anos atrás. Um acampamento numa igreja que eu posso dizer para você, se você for olhar o crescimento da igreja que teve depois dessa palavra, de reconhecerem dentro da igreja os ministérios, as funções, não é os cargos, não é os títulos, mas as funções, entender o seu papel, que o Senhor te chamou para ser evangelista. Pegar o com o pastor, muitas igrejas fecham, muitos pastores desviam, muitos pastores frustrados, porque não são pastores, são evangelistas. São aqueles que são boa praça, ele consegue encher a igreja, faz um movimento, vamos fazer um movimento, a igreja lota, mas daqui a alguns meses as pessoas não permanecem. Por quê? Porque não tem um pastor para consolidar, não tem um mestre para consolidar, só tem um evangelista, e o cara depois desiste da igreja, desvia, vira ex-pastor. Muitas pessoas frustradas, porque não entenderam o seu dom. Eu quero dizer que você tem um dom especial da parte de Deus, e é para o crescimento. Amém? Você tem aqui os seus pastores são aqueles que Deus colocou para trazer a revelação de Deus ao seu coração. Se você está nessa igreja, essa igreja tem uma visão, então participe desta visão, agarre essa visão, amém? Viva esta visão, porque é de Deus, porque se não for de Deus, vai embora. Desculpa, pastor, falar, vai embora. Que quem não ajuda, espalha. Amém? Entenda que se Deus deu direcionamento, não faça corpo mole quando Deus dá um projeto. Amém? Como que você reconhece os ministérios? Os ministérios, as funções ministeriais, você entende assim: o apóstolo, aquele que é apóstolo é aquele que é enviado. O apóstolo, ele é futurista. Amém? O apóstolo, ele não vê o presente, só vê o futuro. Porque eu falo, pastor, qualquer pimboca que você vê uma igreja. Qualquer coisa é um projeto. Vamos abrir um projeto ali, capaz de pegar um milho de pipoca e inventar um projeto em cima disso. Entendeu? É um projeto de feijãozinho lá no algodão para crescer. O apóstolo é aquele que vê. O apóstolo é aquele que realmente ele acaba vendo, ele acaba olhando para o futuro, ele acaba estabelecendo, ele traz a revelação daquilo que realmente ele quer fazer, ele quer avançar, ele quer expandir o reino de Deus. A palavra dele é isso, é a expansão do reino. Ele não vê outra coisa, ele sonha ele sonha com isso só. Ele não consegue ver outra coisa, ele só consegue ver o avanço do reino. Já o profeta, querido, é aquele que vai exortar mesmo.
É aquele que vai trazer consolação mesmo. É aquele que não vai amaciar o seu ego. O profeta é aquele que junto com o apóstolo vai trazer a direção, vai apontar o caminho. O caminho a ser seguido. E ele tem uma essência e uma facilidade na parte espiritual. É sensível às coisas do Espírito. E aí o profético muitas vezes se perde na igreja, por quê? Porque o Senhor fala assim, ó, vós sois carnais. Vocês não conseguem entender os espirituais. Isso aí é modinha, isso aí não dá certo. E o profeta lá, Deus falando com o profeta, essa bandeira, essa aqui, ó, o direcionamento é aqui. E o povo fica... O evangelista é aquele que abraça, né? O evangelista é aquele amigo de todo mundo. Pode ter um monte de panela na igreja, ele está em todas. Ele consegue estar em todos, ele consegue caminhar em todos os departamentos. E aquele que sempre vamos ganhar alma, vamos para a praça, vamos não sei o que, é aquele que evangeliza, ele quer trazer as boas novas do evangelho, ainda que muitas vezes não sabe nem o versículo, mas ele é aquele que consegue na amizade, no sorriso, amém? Na boa conversa, de emprestar um ouvido, de trazer a pessoa para a igreja. Amém? Ele consegue dar o boom, né? Ele faz e acontece, consegue de repente trazer uns 50 pessoas para a igreja. E você quer ver um evangelista ficar triste quando ele consegue trazer a pessoa para a igreja expulsa essas pessoas. Por quê? Porque não há um pastor. Quem é o pastor? É aquele que cuida. O pastor é aquele que tem a paciência de Jó. Hã? E eu estou falando de função, tá, meu irmão? Eu estou falando de função. Amém? É funcional. Estou falando, ó, o pastor vai separar aqui, vai ungir. É só o pastor Diego e a pastor daqui são pastores porque foram ungidos, porque não. Você é pastor da sua casa, você é pastor do seu trabalho, você é pastor da sua rua, você é pastor do seu vizinho, se você trabalha com as crianças, você é pastor do Ministério das Crianças, você é pastor das crianças, se você trabalha com jovens, se você trabalha com as mulheres, se você trabalha em qualquer área da igreja, você é o pastor dessa área. Você tem que ter a capacidade de reconhecer a dor, de ser cura, de realmente abrir o teu coração, de abrir o teu tempo na sua agenda, para que essa pessoa possa... Olha, querido, eu estava lá essa semana na escola, eu cheguei lá, tem uma aluna que é peralta, chegou na sala quietinha. Aí eu tô lá, até estava escrevendo na louça, falei, nossa, a Rafa veio, eu não vi a Rafa. Estava lá quietinha. E aí eu comecei a atiçar, ei Rafa, o que aconteceu? Você está quieto, não sei o que, tudo bem? Tudo bem. Você não está bem não, você não está bem, eu te conheço. Estou bem. Aí beleza, depois eu tive essa lição da lousa, de repente minha amiga, né? Olha só como nós vamos perto, muitas pessoas não conseguem falar. Então você tem que sempre estar atento, porque elas são sua volta, que elas vão te dar direcionamento que você tem que fazer. Não é fofoca. Amém? Tem gente que às vezes pensa que é fofoca. Existe realmente um fofoqueiro que é a descrição. Mas existe aqueles que realmente Deus levantou porque conseguem reconhecer a dor do próximo. Amém? E aí chegou, ela começou a falar tal comigo. De repente, ela foi falar, ela falou assim, porque o pai bateu na mãe. Socou a mãe no dia anterior. Né? E aí estava triste. E aí eu não aguentei. Porque eu tive esse caso na minha família. Meu pai bateu e arrastou minha mãe no chão. Aí eu ia para fora da classe. Comecei a orar por ela. A igreja estava chorando, porque os alunos conseguiram, ficava assim, ó. Porque eu me compadeci, porque o pastor aqui ele me compadece das pessoas também. A igreja se compadece, ele quer ver o bem dessa pessoa, ele quer apacentar, ele quer cuidar. E aí você acha, até encher o saco, mas meu, para. Não, querido, esse é o pastor. Se você tem isso, querido, a sua função é pastoral. Exerça isso aqui para que todos a igreja mente. Amém? E o mestre é aquele que vê estratégia em tudo, ensina em tudo. Amém? Ele vê ensino. Ele vai ver um negócio, ó, dá para tirar um ensino daqui. Vamos fazer isso tudo para a igreja. Né? Aí, pastor, vamos fazer isso aqui para a igreja. Vamos fazer um seminário, pastor. Olha, pastor, eu vi isso, não sei o que, ó, para educação, para ensinamento. Vamos fazer um discipulado, vamos consolidar. Olha, quem quer se batizar, vamos passar no estudo. Amém? E é fácil você entender o serviço. Está falando, pastor, o serviço do cinco ministérios: o apostólico, o profético, o evangelista, o pastor e o mestre. Amém? O apostólico é aquele que consegue tocar em tudo. Você viu? Os outros não conseguem tocar. O apostólico ele vai formar o mestre, o apostólico ele vai formar o pastor, ele vai formar
o evangelista, e ele vai direcionar o profético. Amém? Tanto é que ele é aqui, ó, o que mais serve. Ó, aqui, ó. É o que mais, ó. Seja humilde, é o que mais serve. Né? Então, e querendo ou não, o dedão é o que dá sustentação. Ele sustenta. Eu não consigo pegar o dedo aqui se o dedão não estiver aqui. Sim ou não? Sim. Imagina pegar o copo do seu dedão, vai cair. Então, é aquele que dá sustentação. Certo? Olha o profético. Olha o profético. Ele faz o quê, ó? Dá direção. Se fosse meus aluninhos, pô! Se meus aluninhos. Tá, vou tirar aqui, ó. Dá direção. O evangelista é o dedo maior, não é o dedo anelar? É aquele que vai mais longe, que vai buscar os perdidos. Ó, ele vai buscar os perdidos. Amém? Vai buscar o perdido. O pastor é aquele que consegue apacentar. Ele é paciente, está junto. Já o mestre é aquele que tenta tirar alguma coisa com esse dedo. O mestre é aquele que é o dedinho. Entra em qualquer buraco para tirar o dedinho. Dedinho, é verdade. Perdeu a moeda, o dedinho vai chegar aqui, ó. Ele vai começar a querer arrancar ensino, tudo aquilo que é com ele, vai trazer o discipulado, a cura, quando ele já até azedou. Um desconfiado vai querer limpar o nariz, não pode. Muito bom. Mas é aquele que realmente consegue o quê? Ele vai lá e consegue ir nos cantos. Ele consegue ali nos cantos tirar o ensino, o fortalecimento. E quando tudo isso funciona, o que a igreja faz? É o quê? Isso. Aí eu falo, será que nesse lugar não está você? Será que neste lugar não é o seu coração que tem que estar? Hoje eu tive a gente teve uma pergunta aqui, né, que foi falado muito sabiamente, né, que rapidamente me fez realmente refletir. A pessoa falou, né, nas perguntas, quando você entendeu que o seu chamado era louvor, que o Senhor te chamou para cantar, né, o pastor explicou a situação dele, eu expliquei a minha. Eu nunca recebi o chamado, você vai ser cantor na igreja, você vai tocar. Não, eu senti o desejo de fazer. Amém? O que eu sabia desde criança foi ser pastor, porque Deus falou com 9 anos, você vai ser pastor. Ponto. Amém? Mas louvor foi acontecendo, meu melhor amigo tocava, meu melhor amigo me ensinou a fazer o dó, ré, mi, eu fui lá e gostei, e fui lá e me esforcei, né? A Bíblia diz que quando o Senhor escolheu os 70 que Moisés ficou lá, baixou na mão dele, passou a porção dele para lá, e de repente quando Moisés está voltando com Josué, que daí embora que ele volta hoje da arca, diz que tinha 2 segurando a ponta da arca, e Josué ficou com ciúmes e bravo, manda que eles parem, eles estão profetizando, era só para que eles profetizar? Eles não foram escorridos entre os 70. Escolheu os 70 começaram a receber a porção que estava na vida de Moisés e começaram a profetizar, mas quando voltou tinha 2 que estavam na ponta do altar lá e eles profetizavam também, mas eles não estavam na lista. E Josué, manda ele ficar quieto. E sabiamente Moisés falou, quem dera que todos profetizassem, quem dera. O desejo deles foi maior, eu quero participar disso. E aí eu te falo, qual é a sua intenção que arde o seu coração para participar da linda obra dessa igreja, deste ministério, deste chamado? O que Deus te chamou para fazer e que você não está fazendo? Vamos à parte prática agora, né? O que Deus chamou para você chorar e você não está chorando? Não consegue dormir porque na série do Netflix, e Deus não deixa você dormir porque é para você orar. Não vai visitar, não vai se preocupar, não, eu estou no culto, tá bom, chegar no final do louvor, só ouço a palavra, tá bom, não tá bom. Porque Deus não te chamou para isso. A Bíblia vai dizer o quê? Lá que eu li em Atos 9, para encerrar, olha, já está avançado, calma aí, irmão, só mais um pouquinho. Olha só o que nós lemos lá em Atos 9, alguém lê para mim aí, rapidamente, Atos 9, 31, apagou aqui. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz, que eram edificadas, e se multiplicavam na glória do Senhor e do povo. A igreja tinha paz, a igreja de Samaria, a igreja da Judéia tinha paz.
paz. Querido, mas se você for ver essa história dessa paz, calma aí, não era uma paz externa. Eu acredito que essa paz era uma paz interior, porque Paulo estava perseguindo a igreja, eu tinha um pouquinho acabado de perseguir a igreja. Então a igreja tinha paz e ela crescia no temor, ela se multiplicava. Olha só, então quando eu entendo isso, o Senhor quer te dar paz em meio à guerra. Os seus problemas, eu sei que todos nós passamos, mas pegue nas mãos do Senhor e permita que você cresça. Cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. O Senhor te chama nesta noite. Quero que vocês coloquem de pé. O Senhor te chama nesta noite. Nós poderíamos ficar aqui no estudo rápido. Mas rápido não, demorou. Mas adentro, eu poderia explicar muita coisa para você, mas eu acredito que você entendeu a essência. Você tem 365 dias para responder a Deus, para responder a Jesus, para responder ao Espírito Santo, o dom da vida que Ele te deu. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu não vivo pela carne, mas eu vivo pela vida do Filho. Você sabia que a vida que você vive não é sua? Essa vida não pertence a você? Essa vida não pertence a você. A vida que você está vivendo é a vida de Jesus. Ele levou a sua cruz. A cruz era maior, era a cruz de Barrabás, não era dele. Por isso que na hora, porque eles demoravam para fazer a cruz, para as pessoas que iam morrer de cruz, mas apareceu a cruz lá. E mesmo assim, o Senhor já mostrou, ele carregando a cruz que não era dele, de Barrabás, ele já deu um sinal para o Espírito Santo, que você não está sozinho, você não está sozinho, o Espírito Santo vai abraçar ele também, tem eu também, né? Porque ali quando o Sirineu apareceu, quem que era o Sirineu representando? O Espírito Santo, o Paracletos. Calma aí, deixa eu carregar a sua cruz. Ele carregou por um tempo a cruz de Cristo, para mostrar que você não está sozinho. Paulo foi reconhecido por quê? Como missionário, como apóstolo, porque Deus levantou um Barnabé, amigo de Deus, Paracletos, Espírito Santo. Olha o irmão, você não está sozinho. Vamos crescer juntos. Vamos gerar. Aí você fala assim, poxa, eu não consigo gerar uma vida sozinha. Pega um amigo e fala assim, vamos fazer o seguinte, então eu ajudo você na sua, depois você ajuda na minha. Pronto, um trabalho. Isso é unidade. Amém? Se você acha que você não consegue sozinho, tem a pessoa do seu lado para ajudar. Amém? Aí traça uma estratégia. Ó, vamos fazer. Escolhe lá na sua lista telefônica. Vamos no seu WhatsApp. Vamos investir. Vamos para cima desse? Vamos para cima desse então. Então vamos lá. Vamos trabalhar em cima dele. Quando ele não aceitar Jesus aqui, nós vamos matar ele aqui afogado, nós não vamos desistir. Né? Nova vida. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar? Eu sei que essa mensagem não é muito de glória a Deus, alguém te rende até como pastor Paulo costuma pregar, mas como eu falei, eu estou aqui numa unção profética de Deus, eu estou aqui como pastor, mas como profeta, para mostrar a direção que Deus quer desta igreja nos 365 dias, que vai ser o 4º ano. Tem que ter o dobro, no mínimo tem que ter o dobro. Se aqui tem 40, no mínimo eu vou pregar aqui para 80 pessoas. Amém? Amém. No mínimo. Nossa irmã que veio visitar já vai estar trabalhando aqui na igreja já. Não ouvindo amém? Amém. Aí já gruda nela. Aí. Se preparem, ó. Se prepara que vão colar em você. Viu? Deus vai tirar a alegria. Viu? As pessoas sem Cristo é alegria passageira. Uma pessoa sem Cristo, ou um jovem sem Cristo, só consegue viver de quinta, sexta e sábado. E quando chega domingo, à tarde, quando era o Faustão, já assim, acabou meu domingo. Né? Aí não vive o domingo, não vive a segunda, não vive a terça, não vive a quarta, não é assim? Já pensa na quinta, porque a quinta começa os happy hours para o final de semana. É a vida sem Cristo. E quando chega em casa, é só um travesseiro sendo afogado. Mas a alegria que Cristo tem vai invadir a sua vida. Amém? Vai invadir a tua vida, que você não vai se sentir mais sozinho no meio da multidão. Você vai se sentir integrada num corpo, no meio de pessoas que quando você mais precisa te abandonaram. É ou não é? Você está passando uma situação difícil, Deus está me falando. Uma situação que tem te ferido muito. Uma situação que a sua vontade é pegar uma mochila
e sair pelo mundo aí, caminhando, para ver o que dá. Porque muitas vezes no seu coração você pensa assim: eu nunca vou dar certo, eu nasci para dar errado, tudo dá errado na minha vida. Mas o Senhor diz que tem coisas boas para você, basta você se tornar dependente dele, dependente de permitir que ele direcione a tua vida, de permitir que ele tire o véu dos teus olhos, para que você possa reconhecer ele como seu único e suficiente Salvador. E você vai ver que a vida eterna, a vida abundante de Deus vai fluir na tua vida, no meio da tua casa, no meio da tua família, nos teus sentimentos, nas tuas emoções, porque Deus quer trabalhar nas suas emoções. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Deus quer te dar vida, viu? Receba da parte de Deus. Amém? Isso é o que Deus quer de nós. Então o que eu quero, você faça, feche os seus olhos. Você orar, eu quero que você feche os seus olhos. E que você entenda nesta noite que há uma função só sua nesta igreja. Há uma função que é funcional, não é hierárquico. Você não vai fazer quando o pastor chegar e falar e te ungir, falar: eu te separei, um culto especial. Não! Você vai fazer a partir de hoje. Você vai experimentar, mas eu não sei. Fala, faz um estágio. Não tem estágio? A gente não faz estágio quando faz faculdade, alguma coisa, para ver se o negócio vai dar certo ou não. Ou quando você vai na empresa não tem 3 meses de experiência. É ou não é? Então começa a provar, querido. Ó, pastor, eu quero trabalhar aí junto no Ministério Infantil. Eu quero passar umas 2 domingos aí, para ver como eu vou me dar. Aí não deu. Pastor, eu quero ajudar vocês no louvor. Eu quero ficar uns 2 domingos aí, para ver se é esse meu chamado. Ó, pastor, eu quero trabalhar no evangelismo, me ajuda. Eu quero testar aí se esse é o meu chamado. Querido, começa a se mover. Começa a se mover diante de Deus. Começa a se mover, porque a igreja precisa de você. O corpo de Cristo precisa crescer. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esta igreja. Eu quero orar por este povo, Senhor, como profeta. Senhor, que o Senhor tem me levantado. Eu quero, meu Pai, que o Senhor levante esta igreja, como foi falado lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina. Querido, perseverar na doutrina é entender que esta igreja tem uma visão estabelecida pelos líderes desta igreja, e você precisa ser perseverante na doutrina de quem? Daqueles que foram levantados, daqueles que foram enviados, daqueles que já são líderes. E diz que levantaram e perseveravam e eram unânimes, tinham tudo em comum. O que é em comum? Em comum quer dizer que não tem diferença? Sim, temos as nossas diferenças, mas o comum é: nós somos chamados para expandir o corpo, nós somos chamados para ganhar alma, nós somos chamados para amar. Amém? Diz que todos queriam estar juntos e repartiam juntos e estavam juntos, e por causa de estar juntos os sinais aconteciam, e pelos sinais acontecer a igreja era acrescentada todos os dias. Ela não era inchada, ela não era inflamada, mas ela era aumentada, porque o Senhor enviava para aquelas igrejas pessoas para ser salvas, porque ela confiava. E eu quero declarar que o Senhor confia nesta igreja. Eu quero declarar nesta noite que a bênção do Senhor está sobre a tua vida, que a bênção do Senhor está sobre o teu no teu coração. A bênção do Senhor trará a vida, a bênção do Senhor trará o despertar na tua vida, na intercessão desta igreja, aleluia, no ensino desta igreja, no evangelismo desta igreja, no pastorado desta igreja, no apostolado desta igreja. Esse bairro não será mais o mesmo, essa igreja será relevante, ela irá levantar situações que dará vidas para este lugar, para que você cuide, para que você cresça em tudo. Chega de inconstância. Eu compreendo toda a infertilidade espiritual, toda infrutividade. Não, vocês irão crescer, irão frutificar, e Deus irá manifestar a glória dele. Receba esta unção de Deus. Coloca a mão no teu coração aí e declara: eu recebo esta unção. Fala: eu recebo este chamado. E diga isso: eu me posicionarei. Diga isso: eu faço parte do corpo. Aleluia. Diga: eu sou a mão, eu sou o pé, eu sou o coração, eu sou os olhos, eu sou o ouvido, eu sou a boca. Eu fui chamado. Eu ocuparei o meu lugar. Ai, comandar a subedergue a fácia.
Oh Deus! Deus conhece o teu coração e a tua vida. Meu Deus, há pessoas que Deus irá levantar grandiosamente neste lugar. Há pessoas que serão incomodadas de uma maneira profética neste lugar. Você começará a sonhar coisas que nunca sonhou. Você começará a desejar coisas que nunca desejou. Você começará a fazer coisas que nunca fez. Sabe o que aconteceu? A palavra diz que quando o Espírito Santo encheu aquele lugar em Atos 2, eles começaram a pregar mais ousadamente a palavra. Deus vai dar ousadia para você. Deus dará ousadia para você alcançar os lugares inatingíveis deste bairro. No meio daqueles que são seus amigos, Deus te levantará para trazer eles. Se você crê, comece a dizer: eu creio. Tomo posse. Comece a pensar nas pessoas que você vai investir. Tudo é com planejamento. Tudo é planejamento. Comece a procurar pessoas. Cita nomes aí no seu coração de pessoas que você vai investir. Você vai investir nessa pessoa a partir de hoje. E você terá esse tempo para trazer essa pessoa para ouvir a palavra. E com certeza, através do seu testemunho, essa pessoa irá confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. E você verá a igreja cumprindo o papel de todo o corpo sendo aumentado, todas as juntas trabalhando e trazendo aumento em amor. Amém? Não vai ser de outra maneira, vai ser em amor. Se você tem alguma dúvida, se você tem, o que eu quero dizer para você é o seguinte: você vai nesta noite, no seu devocional, no seu tempo com Deus, essa noite amanhã, a respeito desses 5 ministérios, você vai colocar no seu coração e vai pedir direção de Deus, e o Espírito Santo vai dizer para você, amém? Vai dizer para você. E sabe o que você vai fazer? Ouça o que o profeta está falando. Você vai chegar nos pastores dessa igreja e você vai dizer: o Senhor me incomodou, que é isso? Pastores, me ajude a desenvolver. Me ajude a desenvolver esse dom. Porque eu sinto que é esse dom. E com certeza Deus vai direcionar e vocês vão exercer no corpo de Cristo aquilo que Deus colocar no teu coração. Amém? Amém. Você crê nisso? Diga: eu tomo posse. Pai, que essa palavra permaneça firme, forte, que o diabo não roube, que o diabo não assalte o coração, não assalte a mente, e que essa palavra fique de uma maneira poderosa e gloriosa, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Senhor, nós te adoramos pela vida do pastor Cláudio, bendizemos o teu nome, pela vida do teu filho, em nome de Jesus, que a sua presença esteja com ele, o acompanhando, o revestindo do seu poder, o revestindo de graça, o revestindo de cura, em nome de Jesus, de sabedoria, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em que não há dúvida, nem não há variação e nem sombra de dúvida. Nós o abençoamos como igreja, declaramos o nosso amor e pedimos a unção do teu Espírito, a proteção, a segurança, em nome de Jesus, pela vida do teu filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Cadê o sorriso? Ele não está sorrindo.
Aê, Deus abençoe. Que bênção, hein? Amém. Você que nos assiste, fique debaixo desta porção. Em nome de Jesus, o Senhor tem um chamado e tem uma vida, não uma vida vivendo aí. O Senhor tem uma vida com propósito para você. Em nome de Jesus. Ele tem um propósito e Ele te chamou. Esse propósito não vem daqui, não vem das mãos de homens, vem das mãos do próprio Deus. E Ele te formou. Quando Ele te formava no ventre da tua mãe, Ele disse: vai ser isso, vai ser meu ungido, vai ser o meu profeta, vai ser o meu pastor, vai ser o meu ungido. Amém? Então fique debaixo desta porção, que o Senhor te abençoe. E amanhã tem mais, no último dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?